Nesse vídeo eu vou explicar aqui para vocês como que eu criei um gerador de labirintos usando Python. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto e vocês estão aqui agora na outra tela que eu estou mostrando o código aqui para vocês. Eu não vou ficar passando linha a linha do código não, porque não é o propósito desse vídeo aqui. Eu vou deixar esse código na descrição. Esse é o código por trás do projeto que gera labirintos dinamicamente. Eu vou rodar ele aqui para vocês verem. A cada vez que eu rodo o programa, ele gera um labirinto do zero. Então ele dinamicamente ele gerou esse labirinto aí, tá vendo? Então eu consigo do topo superior esquerdo, seguindo por caminhos aqui. Enfim, eu não vou saber aqui agora, tem que procurar, né? Mas eu consigo chegar do topo superior esquerdo até esse topo inferior direito. E uma coisa que é legal é que a cada vez que eu rodo esse código, ele gera um novo do zero aí. A probabilidade dos labirintos se repetirem é baixa, pode acontecer, mas a chance não é muito alta. E eu fiz esse código mais como um desafio e eu tava com vontade de transformar isso de repente até num jogo. Eu lembro que quando eu jogava Master System tinha um jogo de labirinto. E eu tava com vontade de transformar isso realmente num jogo, ter níveis de dificuldade e todo esse negócio, mas não sei quando que eu vou conseguir fazer isso porque eu ando meio sem tempo. Enfim, eu consigo gerar aí quantos labirintos eu quiser. Agora, um negócio interessante desse código é que a base dele toda é de teoria dos grafos. E, na verdade, confesso, uma das motivações para eu fazer essa aplicação e fazer um vídeo em cima é que eu estava muito afim já de fazer algum vídeo apresentando alguma aplicação, um exemplo diferente de teoria dos grafos. E, bom, acho que para a gente entender isso melhor, eu preciso dar um exemplo para vocês do que é teoria de grafos, o que são grafos, né, as aplicações. Mas antes até disso, por favor, não deixa de dar aquele like no vídeo, se inscrever, comenta aí alguma coisa que ajuda, manda um pix, vira membro, todas essas coisas aí, sininho. Me ajuda aí a fazer esse canal crescer. Eu queria agradecer demais, pois a gente atingiu 15 mil inscritos. E agora a meta é 16 mil, 17 mil, 20 mil. E para isso, eu conto com você. Mas então, pessoal, quando a gente fala de grafo, normalmente são essas estruturas, esses diagramas onde você tem bolinhas conectadas a outras bolinhas. Eu até peguei esse exemplo aqui na tela que vocês estão vendo. O pessoal tem mostrado muito esses grafos no Twitter, especialmente para você representações de análise de mídias sociais, redes sociais, esse negócio todo. Muitas vezes eles fazem esse tipo de exemplo aqui com esses diagramas, onde você tem esses clusters, por exemplo, pró-governo, de oposição, e esse tipo de representação aqui, esses diagramas, justamente esses caras aqui já são grafos. Você tá vendo? Eu joguei aqui no Twitter grafo e apareceu esses caras. Talvez esses sejam os exemplos, assim, as aplicações mais comuns que eu tenho visto ultimamente, e especialmente redes sociais, quando você vai fazer esses diagramas de, por exemplo, quem segue quem interage com quem é amigo de quem numa rede social. Se você precisar de uma representação visual disso, eventualmente a gente acaba caindo nessas estruturas aí, nesses grafos. Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, todos esses links eu vou deixar na descrição, são exemplos que eu encontrei aqui na internet muito bons para ilustrar tudo que eu estou falando. E bom, essa página aqui tem um bom exemplo do que vem a ser grafos. Claro que grafos tem uma literatura, tem uma série de conceitos que descrevem, mas o básico de um grafo é pensar que são essas bolinhas que conectam a outras bolinhas. Claro que o nome técnico, na verdade, é nó ou vértice, então cada bolinha aqui é um nó ou vértice. E esses nós, eles são conectados por arestas ou arcos quando eles têm alguma relação de um com o outro, algum grau assim de vizinhança. Isso aqui é perfeitamente o que acontece naquele exemplo de redes sociais, de mídias sociais. Mas é claro que isso vai muito além, né? Eu até acabei pegando um outro exemplo aqui, pois em computação gráfica, por exemplo, a gente também usa grafos em algo que chamamos até de grafo de cena. Quando você tem, por exemplo, um mapa 3D de um jogo e você quer uma representação computacional para dizer que naquele, vamos supor, você tem um prédio. Aí naquele prédio você tem uma sala e de uma sala você pode ir para outra sala e para outra sala. Você costuma representar isso como grafo, onde cada sala é um nó e as arestas
arestas indicam de qual sala eu posso ir para qual outra sala. Aqui tem um outro exemplo também que eu peguei que eu achei interessante, que, por exemplo, você pode ter um ambiente 3D onde você tem um mundo, e esse mundo ele vai ter uma árvore e um carro. Esse carro, por sua vez, ele vai ter um chassi, que vai ter roda, motor e por aí vai. Cada retângulo desses você pode entender como um nó, e essa hierarquia, essa relação do que existe na cena também é um grafo, no caso aqui um grafo de cena. Então grafos são muito úteis para representar se um elemento ele está relacionado a outro elemento, se existe uma hierarquia ali, se eu posso ir de um lugar para outro, se aquele cara é amigo daquele outro cara. Então nem preciso dizer que grafos é um tipo de estrutura muito usada em computação, muito usada mesmo. Inclusive, aquele labirinto que vocês viram ali no começo do vídeo, ele é grafo também, eu vou chegar lá. No caso, o grafo que eu implemento para gerar aquele labirinto, ele está relacionado a um outro tipo de problema, que é o problema de árvore geradora mínima. Eu até peguei a página aqui porque ele tem um exemplo visual muito interessante. E para a gente entender uma árvore geradora, no caso, o que é uma árvore geradora? É quando você faz um outro grafo mais simplificado que conectam todos os nós do grafo original. Falando desse jeito não vai dar para entender nada, então vamos olhar um exemplo aqui. Aqui você tem um grafo qualquer, tá vendo? Com 4 nós, A, B, C, D. Um exemplo bem didático para a gente entender. E como vocês podem ver aí, tem várias conexões. Imagina que desse grafo aqui, eu quero gerar um segundo grafo, um grafo mais simples. E a única regra que esse grafo tem que ter é que eu quero gerar um segundo gráfico que tenha caminho para todos esses nós. Caminho esse sem gerar ciclos. Então, por exemplo, esse cara aqui é uma árvore geradora. Por quê? Porque eu consigo do B ir para A, e do A ir para D e ir para C. Da mesma forma, esse outro exemplo aqui, ABCD, tá vendo? Ele também é uma árvore geradora mínima, pois eu tenho que gerar um novo grafo aonde eu possa ir de qualquer nó para qualquer nó. Aqui é outro exemplo de uma árvore geradora mínima, tá vendo? ADCB, e essa aqui também que vai de DA a BC. Aqui você também tem uma outra árvore geradora mínima, tá vendo? Uma árvore geradora, perdão. A primeira regra importante é que você precisa conseguir ir de qualquer nó para qualquer nó nesse grafo mais simples. Outro ponto importante que uma árvore geradora tem que respeitar é que você não pode ter ciclos. Então, esse ABCD igual tá aqui, ele não vale, ele não é uma árvore geradora, pois, tá vendo? Eu tenho um ciclo aqui, eu tenho uma volta, e isso não pode acontecer. Eu posso caminhar de qualquer um para qualquer um, mas sem ciclos de repetição. Até porque os ciclos de repetição eles costumam ser um problema em grafos. Você acaba tendo algoritmos que ficam em loop, recursivos, que você não consegue sair. Então, em geral, é um tipo de coisa que costuma atrapalhar. Mas, tá, eu falei de árvore geradora, e o que significa a árvore geradora ser mínima? É que aí vem uma nova informação que eu não tinha comentado antes. Em geral, essas conexões, essas arestas, elas costumam estar associadas a um número. Por exemplo, a aresta de A para B aqui tem essa aresta 4. Essa aresta que vai de B até C tem essa aresta de peso 1. Todos esses caras aqui, eles são pesos, eles são custos. A ideia da árvore geradora mínima é que de todas as opções de árvore geradora que eu tiver, tá vendo? Vocês viram que a gente tem várias? De todas as árvores geradoras aqui que existem, eu quero que a soma dos pesos seja a menor possível. Então, por exemplo, aqui você tem uma árvore geradora que a soma dos pesos vai dar 4, 5, 2, dá 11. Entretanto, aqui eu tenho uma outra árvore geradora, tá vendo? Eu consigo ter um caminho que vai de qualquer nó para qualquer nó, sem ciclos, e a soma aqui dos custos dessas arestas dá 8, o que já é melhor do que aquele 11 ali. Aqui vem outra que tem peso 10, né, soma 10, e aqui é a árvore geradora mínima até agora, pois como a gente pode ver, aqui eu tenho 4, 1, 2, dá 7. Eu acho que esse aqui vai ser o menor, talvez. Esse das opções ali, aquele foi o menor. Então se torna um problema complexo, pois ele é combinatório, eu tenho várias combinações, eu quero descobrir qual combinação tem o menor peso, e talvez você esteja se perguntando, mas por que serve esse problema? Onde que eu vou me preocupar com esse problema na minha vida? Em geral, quando você está pensando em problemas do tipo, como é que eu faço conexão de rede elétrica para um conjunto de bairros? Porque você pode imaginar
que ABCD aqui são bairros. E esse 4 é, por exemplo, o custo que você vai ter, sei lá, 4 mil ou 4 milhões para fazer uma rede elétrica que vai de A até B. Em compensação, se você fizer uma rede elétrica que vai de B até C, vai custar, sei lá, 1 milhão. E por aí vai. Então eu quero saber como conectar a rede elétrica de todos esses bairros que financeiramente seja o mais barato possível. Eu dei esse exemplo de conexão de rede elétrica, mas poderia ser, por exemplo, internet. Eu quero conectar a internet dos bairros ABCD, quero passar uma fibra óptica ali. E eu descobri que se eu passar a fibra óptica de A para B, eu vou gastar 400 mil reais. Esse 4 aqui, por exemplo, 400 mil reais. De B para C, essa fibra óptica vai custar 100 mil reais, por exemplo. E eu só preciso achar a combinação que passa por todos os bairros, né? Independente por onde essa fibra óptica vai passar. E se eu passar, por exemplo, de A para B, B para C, C para D, eu vou conectar todos os bairros de um jeito que eu vou gastar 700 mil. É o mais barato de todas as opções que eu tenho. Então, normalmente, esses tipos de problema para conectar a água, né, tubulação de água de bairro, ou conexão de rede elétrica ou de internet, em geral, esse tipo de questão está muito associado à árvore geradora mínima. Lucas, mas o que tem a ver? Se você parar para pensar que cada quadrado aqui do meu labirinto é um nó desse grafo, e se eu puder caminhar de um quadrado para outro, é que você pode imaginar realmente esse labirinto como um grid, né? E cada quadrado aqui é um nó. E se eu puder ir de um quadrado de uma região aqui para outro quadrado, significa que eu tenho uma aresta que eu posso caminhar entre aqueles dois nós. Se eu consigo ir de qualquer posição desse labirinto para qualquer posição, esse cara aqui é uma árvore geradora. E qual foi o algoritmo que eu apliquei para construir essa árvore geradora aqui, esse labirinto? Bom, eu usei o algoritmo de Kruskal. Vai ficar um pouco complicado eu explicar todos os detalhes do algoritmo de Kruskal, mas eu vou tentar dar um exemplo rápido de como ele é aplicado no original e como eu apliquei nesse labirinto aqui. E como é que funciona o algoritmo de Kruskal? Eu basicamente pego todas as arestas do grafo original, então essa aresta aqui do 4, essa aresta do 1, essa aresta do 2 e essa aresta do 5, todas elas eu pego. Assim que eu pego, o que eu faço? Eu ordeno do menor peso para o maior peso. Então, na ordem vai ficar a aresta de peso 1, depois a aresta de peso 2, depois a aresta de peso 4 e a aresta de peso 5. Aí o que o Kruskal faz? Ele faz o seguinte, eu pego nessa ordem aí da aresta de menos custo para de maior custo, eu vou pegando uma a uma, inserindo e verificando se é a árvore geradora ou não. Aí, por exemplo, o que eu faria aqui? Como eu tenho as arestas 1, 2, 4 e 5, a primeira que eu pego é a 1. Eu insiro a 1, né? Show aí, tudo bonito. Depois eu pego a próxima. Qual que é a próxima? É a 2. Então eu já insiro o 2. Mas o ponto é, a cada vez que eu insiro, eu verifico se eu não estou gerando ciclos. Que se eu tentar inserir uma aresta e eu gerar ciclos, aí eu não coloco, eu tiro ela na mesma hora. Então eu insiro, por exemplo, a aresta do 2. Inserir. Gerou ciclo? Não. Tudo bem. Gerou árvore geradora mínima? Também não. Então eu continuo. Aí eu insiro a próxima que vai ser a 4. Então eu vou ter lá 4, 1 e 2, que já é justamente o resultado final. E aí eu me pergunto, gerei ciclos? Não. Gerei uma árvore geradora? Gerei. Então acabou o problema. A ideia do algoritmo é simples. Claro que eu dei um exemplo super simples, né? Nem tinha ciclo, mas é só uma intuição aqui para a gente entender. Eu peguei esse algoritmo e basicamente eu fiz uma mudança nele. O que eu fiz foi basicamente o seguinte, eu peguei todas as arestas do meu labirinto, todas, então aqui tem até um exemplo para explicar. Imagina que você tem um labirinto aqui 3x3, então você vai ter arestas que ligam de A para B, B para C, A para D, B para E. É sempre conexões horizontais ou verticais, não dá para ele seguir, por exemplo, na diagonal, não. Então eu pego todas essas arestas, por exemplo, de A para B, B para C, C para F, F para I, E para F, todas as possibilidades aqui e jogo num saco. Então eu jogo num saco, sorteio e tal. A cada vez que eu sorteio uma, eu insiro ela no labirinto, verifico se tem ciclo ou não, se não gerar ciclo, beleza, eu coloco. Se gerar ciclo, eu descarto. Então eu vou inserindo uma a uma até eu produzir uma árvore geradora e, consequentemente, gerar meu labirinto. Vamos pegar um exemplo aqui que eu acho que é mais fácil de entender do que eu falando desse jeito. Então tá aqui, o labirinto começa aqui, por enquanto eu não inseri nenhum. E vamos supor que no meu sorteio eu peguei a aresta que conecta E a H. Se eu pegar a aresta que conecta de E para H, eu verifico, ela tá gerando algum ciclo?
não está gerando. Então, eu insiro ela no labirinto. Por enquanto, o meu labirinto é apenas essa conexão de E para H. E ele se torna um grupo só, o grupo EE. Eu renomeei aqui. Então, eu pego a próxima aresta e sorteada pode ser qualquer uma. Vamos supor que eu sorteei e eu peguei a aresta que conecta A e B. Nisso, eu vou conectar as duas, vou gerar o grupo AA. Por enquanto, meu labirinto é só esse AA e esse E e esse E. Aí vamos supor que eu peguei outra aresta agora, a aresta que conecta C a F. Então, eu vou ter essa aresta aqui, CC. Aí vamos supor que a próxima aresta que eu peguei é esse cara aqui, esse quadrado aqui com I. Então, eu junto, forma esse outro grupo aqui, E e E. Aí vamos supor que eu sorteei a próxima aresta. A aresta conecta G ou E, de G até E. Lembrando que a aresta que conecta G a E é a mesma aresta que conecta E a G. Dá na mesma. Então, não vou nem me preocupar com isso. Enfim, e aí eu conecto. Agora eu tenho esse grupo aqui, E e E. Esse grupo AA e CC. Por enquanto, ele é o meu labirinto. Aí vamos supor que no sorteio eu peguei essa aresta aqui que conecta esse A até esse E. Toda vez que eu insiro, eu verifico, tô gerando ciclos? E de fato eu não gero ciclos, tá vendo? Eu não tenho nada circular assim que fica dando voltas. Então, beleza, continua aqui. Aí vamos supor, eu peguei a próxima aresta aqui, é essa aresta que vai de D para A. Não gerou loop, conectou, beleza. E assim sucessivamente, eu vou fazendo isso até chegar um momento que eu tiver árvore geradora, ou seja, eu consigo chegar de um ponto a qualquer outro ponto do meu labirinto sem problemas. Nota que, por exemplo, vamos supor que no meio daquele saco ali, eu descubro que esse A aqui, eu sorteio a aresta que conecta esse A a esse outro A aqui. Se eu tentar inserir isso no labirinto, eu não vou poder, porque se eu inserir, aí eu vou ter um ciclo. Eu vou ter algo circular ali e não faz sentido. Então, quando você sempre verifica se na hora de inserir, você está introduzindo ciclos ou não. Se estiver introduzindo ciclo, você descarta a aresta. Bom, aí no meio desse sorteio, vamos supor que eu sorteei a aresta que conecta esse A até esse C. Bom, também não vai introduzir ciclos nem nada. Insiro aqui e acabou, tá vendo? Eu tenho uma árvore geradora, ou seja, eu consigo ir de qualquer ponto até qualquer ponto. Se você tiver uma árvore geradora, você tem um grupo só, o grupo A, que passa por todo mundo, e aí ele gera o labirinto. E foi exatamente assim que eu implementei esse labirinto no fim das contas. E no mais é isso, tá, pessoal? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos. Obrigado, membros, por tornar todo esse trabalho possível. E é isso, valeu, nos vemos na próxima.